Salve galera, tamo junto, vem com a gente nas nossas aulas de história. Você sabe que é justamente aqui no canal História é Vida, vestibulando na história, continuação, história geral. Estamos falando do século XX, o século das guerras. Vem com a gente nessa aula, sabe sobre o quê? Segunda Guerra Mundial. É isso aí, galera. Vamos lá. Depois dessa vinhetinha que chama você para vestibular com a gente aqui no História é Vida, no nosso curso completo de História Geral e do Brasil, vestibulando na História. Pessoal, é o seguinte, nós vamos então nessa aula de hoje falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, é o maior conflito da história da humanidade. Você está falando aí, pessoal, de que varia, obviamente, né, bastante, mas um saldo de mais ou menos 60 milhões de mortos, milhões de feridos, chegam aí um número altíssimo de feridos. Nós estamos falando aí, pessoal, de trilhões de dólares pulverizados em pólvora, armas, sangue, morte, mutilação, todas as horrendas histórias de combate que você possa imaginar aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Bom, essa aula é um complemento, obviamente, da aula passada e vai dar também uma aula depois dela, que é a Guerra Fria. Anteriormente, nós falamos sobre o quê? O período entre guerras. E você assistiu essa aula, você viu lá a ascensão do nazifascismo. E obviamente que o nazifascismo, pessoal, é o provocador da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá! De maneira bem didática, vem com a gente. Você tem, então, 3 formas de você pegar as questões possíveis de Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre os antecedentes da Segunda Guerra, as características da Segunda Guerra e, obviamente, o resultado da Segunda Guerra. Vamos, primeiramente, parte 1. Antecedentes da Segunda Guerra. Pessoal, o antecedente principal da Segunda Guerra é lembrar e entender dos fatos do entre guerras. Bom, nós temos lá a ideia de que entre 1919 e 1938 transcorreu o período entre guerras, que a gente já estudou na aula passada. Dessa forma, você lembra que o entre guerras teve a ascensão da União Soviética, lá em 1922, teve a crise de 1929, justamente em 1929, que gerou a Grande Depressão dos anos 30, e então uma grande crise do liberalismo, do capitalismo. Olha só, de um lado, a ascensão da União Soviética, trazendo o seu modelo estatizante, stalinista, bastante forte e coeso, e que estava progredindo a industrialização dentro do gigante soviético. Por outro lado, o mundo capitalista cabisbaixo, o mundo democrata ali um pouco quebrado por causa da crise de 29, todas as consequências de uma economia interligada e que por isso gerou uma quebra-quebra mundial. Dessa maneira, a moral capitalista estava baixa e por isso então que vem o nosso famoso nazifascismo. O nazifascismo e a sua ascensão, pessoal, trouxe uma nova vertente de olhar o capitalismo, a partir então de um capitalismo de Estado. A ideia de que o Estado presente, forte, na lógica da industrialização bélica, na lógica da construção de uma nova sociedade e que tinha como ideia principal proteger o avanço do socialismo, ao mesmo tempo também controlar o capitalismo, dentro de uma maneira que eles entendiam que o Estado era o ser soberano a partir dos seus grandes líderes. Assim sendo, o Mussolini na Itália, assim sendo, o Franco na Espanha, Salazar em Portugal e, obviamente, Adolf Hitler na Alemanha. Uma das principais questões, pessoal, que leva à lógica da ascensão do nazifascismo para entender o começo da Segunda Guerra Mundial é você entender a política do espaço vital para o crescimento. A chamada política do espaço vital para o crescimento deu, a partir de Hitler, a ideia de que ele queria construir a grande Alemanha. E assim os avanços do chamado eixo, que tinha sido iniciado seus trabalhos lá em 1936, com a aliança entre a Alemanha e a Itália. Alemanha e Itália, duas nações fascistas, juraram então fazer um pacto, o chamado eixo Berlim-Roma, que entrou também depois o Japão.
Berlim, Roma, Tóquio, formando um eixo anticomunismo. E logo na sequência, a gente viu isso também no Entre Guerras, explodiu uma guerra justamente por causa da ascensão do nazifascismo na Espanha, e você tem então a galera na Espanha não querendo o nazifascismo entrar lá. Então gerou a Guerra Civil Espanhola, que nós vimos que tem um nome, o preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o que aconteceu na Espanha? A luta dos antifascistas versus os fascistas para não permitir a ascensão do fascismo na Espanha é o preâmbulo, é o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá então, pessoal, tendo esse pano de fundo, todos esses antecedentes ali na década de 30 para a década de 40, nós vamos ter então, pessoal, um dos pontos centrais do entendimento do que nós vamos chamar de quem provocou a Segunda Guerra. Guarda aí, nós temos então o eixo. Quem vai ser o eixo, como dito, foi então a Alemanha, a Itália e o Japão. Esses caras estavam avançando na sua política do espaço vital para o crescimento, para desenvolver o capitalismo que eles estavam promovendo, através de um Estado forte, coeso, eles passam então a desrespeitar as soberanias nacionais de outros países com o fim de se autodesenvolver. Nesta lógica, pessoal, nós vimos que nós temos a ideia de que a Itália largou na frente em 1936, a Itália invadiu a Abissínia, que no caso é hoje a Etiópia. A Itália tinha sido expulsa da Abissínia na chamada Batalha de Adwa, quando então os etíopes, ou a galera lá da Abissínia, expulsou os italianos de lá. Agora o Mussolini, forte e com o seu avanço militar, ele resolveu então invadir o norte da África e invadiu a Abissínia. A Liga das Nações, que era aquela liga que foi construída logo depois da Primeira Guerra Mundial, fez vista grossa ao avanço da Itália na Abissínia. Um pouquinho depois, em 1937, o Japão então invadiu a China. Tinha então feito uma guerra contra a China, começada a partir de 1937, chamado a Guerra Sino-Japonesa, ou Nippo-Sina. Mas Sino, pessoal, é chinês e Nippo é japonês. Mas o nome mais conhecido é a Guerra Sino-Japonesa. De 1937 a 1945, os chineses resistiram ao avanço dos japoneses. Isso então, pessoal, a Itália invadiu a Etiópia, no caso a Abissínia. O Japão invadiu a China. A Liga das Nações, de novo, fazendo vista grossa a tudo isso. Em 1938, pessoal, o Hitler juntou o território da Alemanha com a Áustria, chamada de Anschluss. A Liga das Nações ficou, agora a coisa está se esquentando. E aí então o Hitler ocupou territórios fronteiriços da Alemanha, chamado de os Sudetos, da Tchecoslováquia. Havia população de origem alemã dentro da Tchecoslováquia e o Hitler jurava então criar a Grande Alemanha. Depois de ter acoplado a Áustria, ele pegou pedaços da Tchecoslováquia. É aí então, pessoal, que a Liga das Nações, e agora mais precisamente a Inglaterra, vai chamar o Hitler para uma conferência, a chamada Conferência de Munique, que aconteceu em 1938, lá dentro da Alemanha. O Hitler foi conversar aí com o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain. O Neville Chamberlain achava que conseguiria costurar um acordo com Hitler. E o Hitler assinou um papel dizendo que não mais iria avançar territórios desde que a Liga das Nações e a galera da Europa aceitasse que ele tivesse então acoplado a Áustria e partes da Tchecoslováquia. A Inglaterra disse, tudo bem, nós vamos ficar assim e não avança mais. O nome disso é política do apaziguamento. Estava todo mundo querendo apaziguar o Hitler porque não queria ver uma Segunda Guerra Mundial. O Hitler assina um acordo com a Inglaterra, mas mente! Porque no ano seguinte, em 1939, o Hitler invadiu a Polônia. É aqui, pessoal, que nós vamos começar, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Tá? A invasão da Alemanha na Polônia. Depois que a Itália tinha invadido a Abissínia, o Japão tinha invadido a China, só aí que o mundo acordou, quando Hitler invadiu a Polônia. Quando Hitler invade a Polônia, pessoal, o arqui-inimigo da Alemanha, no caso a União Soviética, invadiu a Polônia também. E os dois rascunharam a Polônia no meio. De um lado ficou a Alemanha e do outro lado ficou a União Soviética. Frente a frente, o mundo parou para esperar o ataque de ambos inimigos mortais. Porém, o ataque não veio. E nesse ponto é o chamado
Pacto Ribbentrop-Molotov, ou o Tratado Germano-Soviético. Os alemães e os soviéticos fizeram um tratado de não agressão. Resolveram dividir a Polônia no meio e que ninguém atacaria ninguém até segunda ordem. É nesse ponto, pessoal, que os países ocidentais, principalmente França, Inglaterra, Bélgica e os Estados Unidos, falam assim, mas o que está acontecendo? A Alemanha não iria atacar a União Soviética porque ele jurou atacar. Nesse ponto não aconteceu. É aí, pessoal, que a França declarou guerra à Alemanha numa guerra defensiva depois da atitude dos alemães de terem desrespeitado ali a Conferência de Munique, o tratado feito de apaziguamento. É aí então, pessoal, que a Alemanha vai concentrar todas as suas forças no inimigo francês, deixar o inimigo soviético de lá e a guerra vai tomar os seus espaços no mundo. Vamos agora para as características da Segunda Guerra Mundial. Entendido, obviamente, pessoal, esses preceitos anteriores, entendido todos esses antecedentes, e talvez você possa, não aparece tanto isso em questões, mas vamos dizer que a invasão que a Alemanha fez na Polônia é considerado o estopim da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o eixo então está avançando. É nesse princípio que você vai usar essa ideia. Para as características da Segunda Guerra, você vai usar duas ideias. Uma nós vamos chamar de o avanço do eixo e a outra nós vamos chamar de o contra-ataque dos aliados. O avanço do eixo, que no caso seria a Alemanha, a Itália e o Japão, está já acontecendo desde 1936, quando a Itália invadiu a Abissínia. Mas vamos falar que o avanço do eixo já no contexto de guerra a partir de 1939. Então, entre 1939 a 1941, você tem o famoso avanço do eixo. E não tem como você não colocar, né, esta forma de guerra que a Alemanha criou logo depois que a França declarou guerra a ela. A chamada Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago, né? Um ataque brutal, feito com uma grande sistematização de ocupação, mandando a sua infantaria, seus tanques de guerras, a Força Aérea bombardeando e, obviamente, um ataque, né, colossal. Eles queriam definir a guerra rapidamente. Nesse ponto, todo o Ocidente foi derrotado pela Alemanha, né? Entre 1939 a meados de 1940, a Alemanha já tinha derrotado a França. A linha Maginot, que os franceses fizeram para tentar barrar a invasão dos alemães na França através das suas fronteiras, foi ignorada. O Hitler deu a volta pela linha Maginot e invadiu a Bélgica. E aí, nesse ponto, quando o Hitler invade a Bélgica, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então fica uma frente ali ocidental guerreada pela Alemanha, e o Japão fazendo seus avanços lá na região do Pacífico. E também a Itália tentando avançar território na região do leste europeu. Vamos desenhar esses pontos do avanço do eixo. A Alemanha derrota a França. Olha só essa imagem, pessoal, do Hitler marchando em Paris. Essa imagem correu o mundo, né? Mas como a França estava resistindo um pouco a essa invasão alemã, Paris foi dominada pelos alemães, o sul da França se resistiu um pouco. E aí, né, obviamente que havia fascistas em tudo que é lugar. Um fascista francês chamado Marechal Pétain, certo? Ele então proclama uma república aliada da Alemanha lá no sul da França. É a chamada República de Vichy. E aí, nesse ponto, então, o sul da França é um governo que colabora com os nazistas, o norte da França está dominado pelos nazistas, os nazistas derrotaram a Bélgica, a Holanda, derrotaram a Dinamarca e também derrotaram a Noruega na Blitzkrieg. E agora a Alemanha vai se concentrar totalmente nos seus ataques à Inglaterra. É aí que tem uma das maiores batalhas da história da Inglaterra, a chamada Batalha Aérea de Londres. Um pouquinho antes, o Hitler bombardeou incessantemente Londres, no famoso Bombardeio de Londres. E depois, a Batalha Aérea da Inglaterra, onde a Royal Force inglesa enfrentou a Luftwaffe. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. É visto como um dos primeiros reveses da Alemanha. A Alemanha foi barrada pela Força Aérea Inglesa, numa vitória dos ingleses, que não deixaram os alemães invadirem a ilha. Né? É nessa batalha que, então, pessoal, a ideia de que não foi concluído com sucesso a Blitzkrieg na Inglaterra, mas a Alemanha bagunçou a Inglaterra.
Se você olhar para o Ocidente europeu, pessoal, dá uma olhadinha aqui ó, nessa mapa de dominação. Você consegue perceber que a França está dominada, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca está dominada, Noruega também, a Suécia ficou ali, né, meio que neutra, a Finlândia, né, vai passar a ser dominada pela União Soviética e, no caso, a Inglaterra está sendo batida pela Alemanha, mas Portugal e Espanha, que também estão no Ocidente, não entraram na guerra, são neutros. Porém, Portugal e Espanha, pessoal, são governos fascistas e eles dão apoio ali ao Hitler no sentido, não entro na guerra, mas fico na minha. Então é óbvio que o Hitler não vai invadir Portugal e Espanha. Olhando para o lado do leste, pessoal, a Itália tenta suas investidas no leste europeu. A Itália tenta invadir a Albânia e consegue. Depois entra numa guerra pessoal contra a Grécia. E a Itália começa a ter vários reveses na Grécia, não consegue dominar a Grécia. É nesse ponto, pessoal, que para conseguir entrar no leste europeu, a Alemanha, em socorro da Itália, a Alemanha então invade a Iugoslávia e sofre uma severa resistência na Iugoslávia contra, né, os eslavos, né, ou seja, a galera da Iugoslávia estava resistindo, mesmo com a colaboração de alguns membros da Iugoslávia, que no caso tinham os croatas, que eram meio nazistas. Neste ponto, pessoal, o Hitler consegue invadir a Iugoslávia, derrota a Grécia e ele agora começa a sistematizar o seu ataque à União Soviética. Tudo isso que eu falei, pessoal, entre 1939 a 1941, ou seja, o avanço do eixo. Bom, lá no território, né, do norte da África, juntos com várias tropas diversas, mas comandadas pelos alemães e os italianos, é o famoso Afrika Korps. Depois, então, eles conseguem dominar praticamente todo o norte da África e dominam a região do Canal do Suez, que era da Inglaterra. O Hitler está fazendo uma arruaça nessa Segunda Guerra, tá? O famoso Rommel, Iver Rommel, a raposa do deserto, general nazista que conseguiu aí grandes vitórias no norte da África. Norte da África está sob domínio nazista e fascista italiano. A Europa Ocidental está sob domínio do nazismo. A Inglaterra está viva e a França ali bastante bagunçada. E lá na região da Ásia, como é que tá? Lá na Ásia, pessoal, o Japão tá avançando o território. O Japão já tinha invadido a China, passa a invadir a Indochina, a Indonésia e várias ilhas do Pacífico. E é aí que a coisa vai entortar, porque o Japão vai tocar no vespeiro. E nesse vespeiro é o Estados Unidos da América. Vamos agora para a segunda parte, ou a segunda característica importante da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o contra-ataque dos aliados. Os aliados, pessoal, vão contra-atacar aí o eixo. A partir de quando? A partir de 1941, você tem o quê? Até de 1941 a 1945, uma cronologia de contra-ataque dos aliados que vai então conseguir barrar o avanço nazista e o avanço do eixo. E 1941 é um ano muito importante, porque em dezembro de 1941 é a entrada de Estados Unidos da América. Capitão América está convocado para a guerra. Steve Rogers vem para a guerra aí. Todo mundo conhece, né, a história do Capitão América relacionada à Segunda Guerra Mundial, né? Olha só, né? Nesse ponto, a gente tem então a ideia de que o Japão atacou as bases de Pearl Harbor, né? As bases de Pearl Harbor ficavam lá no Havaí. O Japão atacou essas bases que pertenciam aos Estados Unidos, ou seja, o Havaí pertencia aos Estados Unidos. E o Japão faz isso, pessoal, em represália ao boicote que os Estados Unidos fez da venda de petróleo, porque o Japão tinha invadido a China. Isso muito nas disputas entre Japão e Estados Unidos pelo domínio do Pacífico. Agora, oficialmente, os Estados Unidos declara guerra ao Japão e, consequentemente, também declara guerra ao eixo e declara guerra à Alemanha. Com o reforço dos Estados Unidos, a coisa começa a pendular para agora os chamados aliados. E vai entrar um outro aliado aí. Então, aliado número 1, Inglaterra e França. Agora entrou os Estados Unidos. Tem esse aliado agora. Que é esse cara? União Soviética. Exatamente. Em 1941 também a Alemanha quebrou o Pacto Ribbentrop-Molotov, quebrou o Pacto Germano-Soviético e invadiu a União Soviética a passos largos, chegando até mesmo próximo de Moscou. Em 1941 a Alemanha invade a União Soviética e força a União Soviética a entrar na guerra. Agora está completinho. Vamos lá. De um lado, eixo. A Alemanha, a Itália e o Japão. Do outro lado, os aliados. França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E mais
vários outros países que vão se distribuir nesses dois blocos aí. O Brasil vai participar da Segunda Guerra, tá, pessoal? E efetivamente, mandando tropas, a partir de 1942 o Brasil entra na guerra e em 43 luta na Itália. Já falo sobre isso. Bom, nesse ponto, pessoal, uma das principais avanços, ou seja, o contra-ataque dos aliados, se dá então, pessoal, a partir de 1942. Esse é um dos maiores fatos da história, quando em 1942 a União Soviética derrota os nazistas na Batalha de Stalingrado. Depois de um gigantesco cerco que eles fizeram na cidade de Leningrado, chamado Cerco de Leningrado, os soviéticos resistem aos nazistas e passam a derrotar eles a partir de 1942, empurrando os nazistas de volta para a Alemanha e através do leste europeu. Nesse ponto, o Japão e os Estados Unidos estão numa guerra ferrenha e nós temos aqui também a ideia de que em 1943 é um ano muito importante. Em 1943, pessoal, é o ano da queda de Mussolini dentro da Itália e a proclamação da República de Salò, onde o Mussolini tentou tomar o governo ali. Ele, depois de várias derrotas e de pressões internas, o Mussolini cai. Ele tenta fugir da Itália, é preso e depois vai ser morto, espancado, exposto. O Mussolini, o criador do fascismo na Itália, é derrubado na Itália. Desta forma, pessoal, em 43, a Itália perde o seu poder e aí nesse ponto a Alemanha tem que invadir a Itália, porque é a partir da Itália que os aliados começam a invadir o território nazista. Um pouquinho antes, pessoal, então vamos lá, as batalhas mais conhecidas do contra-ataque. Já falei, em 1942 a Batalha de Stalingrado, vitória para a União Soviética. E nesse mesmo ano de 1942 tem outras duas batalhas muito importantes. Em 1942 também tem a Batalha de Alamein, que acontece ali no norte da África, no Egito. É quando os aliados conseguem derrotar os Afrika Korps. E também lá no Pacífico, uma das batalhas mais importantes da história entre Estados Unidos e Japão, a Batalha de Midway, que os americanos começam a derrotar os japoneses. Então vamos lá, Batalha de Stalingrado, Batalha de Alamein, Batalha de Midway. E aí então os aliados estão começando a vencer essa besta fascista. Nesse ponto, pessoal, aparecem algumas conferências muito importantes que você deve guardar, porque mostra aí os novos líderes e um novo jogo político. Nós temos aqui, pessoal, no ano de 1943, a famosa Conferência de Teherã. Quando então, Estados Unidos, União Soviética, a Inglaterra, eles encontram e eles tentam tirar aí a ideia do que vai ser chamado do Dia D, uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra. Eles dizem que tinham que fazer um ataque sistemático contra a Alemanha a partir da França, mas precisava expulsar os alemães do norte da França. É aí que em 1944, pessoal, já no finalzinho da guerra, tem uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra, a Batalha de o Dia D. O Dia D, pessoal, então, é marcado por uma batalha sangrenta lá no norte da França, na Normandia. Olha os buracos de morteiro! Direita, esquerda, cuidado! E é visto como a libertação da França. Assim sendo, pessoal, a partir da França, os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, começam a invadir a Alemanha pelo lado oeste. E os soviéticos vêm empurrando a Alemanha pelo lado leste e os Estados Unidos guerreando contra o Japão lá no Pacífico. É então que em 1945, uma conferência importantíssima, uma conferência de Yalta. Em fevereiro de 1945, lá na Rússia, na União Soviética, eles já falaram que o que eles iriam fazer com a Alemanha se a guerra acabasse. Eles já estavam sentindo que a guerra estava acabando. Foi então que em 1945, pessoal, temos a famosa Batalha de Berlim, vencida pela União Soviética, e em 8 de maio de 1945, oficialmente, é o fim da guerra na Europa. Sabe quem colocou a bandeira dentro de Berlim, pessoal? Os soviéticos colocaram a bandeira na capital da Alemanha.
um pouquinho antes, né, de ter a derrota alemã, né, o Hitler se matou, foi encontrado morto o seu corpo e a sua amante, a Eva Braun. E aí então, pessoal, o Hitler está morto, o nazismo está derrotado e a bandeira soviética está colocada na capital da Alemanha. Obviamente, pessoal, que os aliados também conseguiram vários territórios dentro da Alemanha. Mas o Japão não se rendia. Lá no Pacífico, pessoal, o Japão não se rendia. Nesta lógica, é aí que os americanos vão mostrar a sua força. Alguns autores, pessoal, falam que na Conferência de Alta, o presidente Franklin Roosevelt já tinha vinculado para o Stalin, presidente da União Soviética, que os americanos estavam produzindo uma arma que faria toda a diferença nos anos subsequentes. É nesse ponto, pessoal, que os americanos, por causa da não rendição japonesa, os japoneses não se rendiam, eles resolvem tacar 2 bombas nucleares lá no Japão. É a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ambas bombas juntas mataram mais de 130 mil pessoas e mostrou um poder bélico muito grande e surpreendente por parte dos Estados Unidos. O Japão então se rende depois, entrega suas armas e é o fim oficial da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, a Itália caiu em 1943, lá em maio de 1945, a Alemanha caiu e lá em setembro de 1945 o Japão perde rendição. Então esses 4 grandes vencedores, pessoal, ocupam a Alemanha, os Estados Unidos ocupam o Japão e começa um tribunal de julgamento. Isso aí já pode entrar nos resultados da Segunda Guerra. É nesses resultados que dá, por exemplo, aqui a divisão da Alemanha em 4 zonas de influência. A Alemanha é dividida em territórios de influência americana, francesa, inglesa e soviética. E é também, pessoal, a ocupação dos Estados Unidos no Japão. É aí que eles fazem uma conferência, a chamada Conferência de Potsdam, em outubro de novembro de 1945, onde eles decidem dividir esses territórios para poder, então, expurgar o fascismo. É aí que acontece, pessoal, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, que vai julgar os crimes de guerras feitos pelos alemães e pelos japoneses. E aí que a gente tem 2 detalhes, né, que a gente conta sempre paralelo, mas que faz parte, né, a ideia de que houve o Holocausto, a morte sistemática de milhões de judeus por parte do regime nazista. Isso só foi descoberto depois que os aliados entraram dentro da Alemanha e descobriram os campos de concentração, campos de trabalhos forçados, campos de extermínio, como um dos mais famosos, que é o campo de Auschwitz. E no Japão também, pessoal, houve vários julgamentos de japoneses envolvidos com o regime de Hirohito, que era então, pessoal, os estupros coletivos que os japoneses fizeram e todas as atrocidades que eles fizeram na China. É nesse ponto também, pessoal, que você tem então o Tribunal de Tóquio. Beleza? Bom, para fechar então, pessoal, uma das características é o Brasil na guerra. Nós estamos no governo de Getúlio Vargas aqui no Brasil, entre 1930 e 1945. Era o Getúlio Vargas que governava o Brasil, e o Brasil participou efetivamente da guerra a partir de 42, e então nós temos a ideia de que o Brasil, né, mandou tropas para a Segunda Guerra. Então a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, mandou em torno de 25 mil soldados para lutar na Segunda Guerra Mundial. Brasil participou da Segunda Guerra. E você sabe, obviamente, né, pessoal, é a nossa próxima aula, nós temos a ideia de que um principal resultado da Segunda Guerra é esta criação de 2 forças antagônicas. De um lado, os Estados Unidos ligando os países capitalistas ao seu redor, e a União Soviética ligando os países sob a orla de influência do socialismo. É aí então que nós já estamos desenhando a Guerra Fria. Nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Pessoal, faça comentário, porque isso ajuda a fomentar o nosso canal. Aula completinha de Segunda Guerra. Ah, tem uma live minha, tá, pessoal? Completa, falando sobre Segunda Guerra Mundial também. Tamo junto, até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tamo junto.